Você tem dúvidas sobre como fazer a restauração do backup dos seus dados? Então esse vídeo com certeza vai te ajudar nessa tarefa. Bom, pessoal, algumas pessoas comentaram que têm dúvidas sobre como fazer a restauração de um backup, principalmente quando a tarefa de backup está configurada como diferencial ou incremental, que são situações um pouco mais trabalhosas. Esse vídeo parte do princípio do backup já estar em funcionamento, independente do tipo de configuração. Antes de começar os processos de restauração, eu recomendo a quem ainda não assistiu o vídeo sobre os tipos de backup e também o vídeo sobre a configuração do software Cobian Reflector que assistam, porque ficará mais fácil entender como o backup funciona, quais são os tipos de backups que podemos configurar, quais são suas características de funcionamento e, complementando na sequência, o vídeo sobre como podemos fazer a restauração de cada tipo de backup. Eu vou deixar o link dos dois vídeos na descrição, beleza? Só antes de começar, eu vou mostrar aqui para vocês o software que eu utilizo, que é o Cobian Reflector. Atualmente ele está na versão 2.3.10, mas ele vem em uma constante atualização desde o seu lançamento. Então, se você também utiliza o Cobian Reflector ou pretende utilizar, sempre verifique as novas atualizações e instale essas atualizações, porque sempre virão com alguma melhoria, seja no mecanismo, seja uma melhoria de função ou até mesmo uma nova função. Então é interessante que você sempre mantenha ele atualizado. Então, sem mais delongas, vamos aos dados a serem restaurados. Eu tenho aqui duas pastas, uma chamada de dados e a outra de backup. Então, os dados é minha origem, onde estão os dados que eu quero fazer o backup. E aqui no meu destino, eu tenho os três tipos de backup que eu configurei lá no Cobian Reflector. Então, eu tenho o backup completo, diferencial e incremental, mostrando aqui no software a mesma configuração de pastas, o backup completo, o backup diferencial e o backup incremental. Eu executei algumas vezes essas três tarefas e elas foram gerando as pastas conforme a configuração de cada backup. Então, dentro da pasta do backup completo, eu tenho aqui as vezes que eu gerei o backup. Eu mantive a configuração de marcas de tempo para que ele pudesse, a cada backup, gerar uma pasta nova. Da mesma forma para o diferencial e para o incremental. Aqui nos meus dados de origem, tem alguns arquivos de texto contendo algumas informações dentro deles, e toda vez que eu executar o backup completo, ele vai gerar a mesma pasta com os mesmos arquivos. Então essa foi a primeira execução, a segunda execução, a terceira execução. Percebam que os dados estão iguais aos meus dados de origem em todas as execuções do backup completo, pois esse é o comportamento do backup completo. Como que você vai restaurar os dados do seu backup completo? Basta você selecionar a última pasta ou a última execução, dar um botão direito, copiar e colar aonde você teve aquela perda de dados. Então, por exemplo, se eu perdi essa pasta toda, eu venho aqui na última pasta do meu backup de dados completo, eu vou criar uma pasta aqui, só para exemplificar. Então eu vou chamar ela de
restauração. Então digamos que eu perdi essa pasta de dados, mas eu tenho aqui meus backups completos. Eu pego essa última pasta do meu backup, copiar, vou até o local que eu quero fazer a restauração, colar. Então a minha pasta de backup é igual à minha pasta de origem. Seus dados foram restaurados. No caso do backup completo, basta você fazer isso. Pegue a última pasta e restaure no local desejado. No caso do backup diferencial, o comportamento dele muda um pouquinho. A primeira vez que você executar o backup dos dados, ele vai gerar um backup completo. Isso acontece para qualquer configuração. A partir do primeiro backup completo, ele vai fazer uma verificação e copiar apenas os arquivos que foram modificados. Então essa daqui foi a minha segunda execução. Não encontrou nenhum arquivo porque nenhum arquivo foi modificado. Eu executei mais uma vez. Então o dados 4 foi um arquivo modificado, então ele copiou esse arquivo. Percebam que tem apenas esse arquivo, apenas o arquivo que foi modificado. Na quarta execução foram encontrados mais dois arquivos, o dados 1 e o dados 7. Percebam que ele trouxe o dados 4 junto. Esse é o comportamento do backup diferencial. Na quinta execução, ele já encontrou mais um arquivo, o dados 3. Então, além dos arquivos anteriormente copiados, ele acrescentou aqui mais um arquivo. Na sexta execução, manteve os mesmos arquivos e na sétima execução também. Como você vai restaurar um backup diferencial? Você precisa do último backup, no meu caso foi a sétima execução, mais o primeiro backup, que foi o backup completo. Então vou exemplificar aqui. Backup diferencial. Eu venho até o último backup, copio esses dados, vou até o meu backup completo e colo ele em cima dos arquivos, substituindo esses arquivos. Por quê? Esses arquivos que eu colei aqui por cima do backup completo já são os arquivos atualizados. Então eu não substituí e perdi os dados do backup completo. Eu substituí e restaurei já os dados atualizados. Então não tem nenhum tipo de problema você fazer a restauração dessa forma. Aí sim, se você quiser copiar todos os dados completos ou então a pasta do backup completo, eu venho aqui na minha restauração, no local onde eu quero restaurar e colar. Ok? Essa é a forma com que você restaura um backup diferencial. Vou apagar essas duas pastas que estão dentro da restauração para não confundir. Agora vamos ao backup incremental. O backup incremental é um pouco diferente do backup diferencial. O backup incremental, ele também faz o backup apenas dos arquivos que sofreram alterações. Porém, ele não é acumulativo como o backup diferencial. Ele faz o backup somente dos arquivos que sofreram alterações em todas as suas tarefas. Então, vamos entrar aqui na pasta do backup incremental. Assim como o completo e o diferencial, a primeira execução sempre será um backup completo. Então, da mesma forma, tenho aqui os dados. O backup incremental, a primeira vez que ele é executado, ele gera um backup completo. A partir da segunda execução, ele vai trazer apenas o arquivo que sofreu alteração. Então, o dado 5 sofreu uma alteração, ele fez o backup. Na segunda execução, apenas o arquivo dados 2
foi copiado, foi para o backup, porque somente ele sofreu alteração. Percebam que ele não trouxe o dados 5, ok? Na quarta execução, apenas o dados 1, dados 7. Na quinta execução, dados 1, dados 2 e dados 6. O dados 1 está aqui por quê? Porque ele sofreu uma alteração novamente. Então, entre uma execução e outra, esse arquivo sofreu uma outra alteração, ele foi copiado aí para a pasta de backup. No caso do backup incremental, como é que você vai fazer essa restauração? Você precisa de todas as pastas, inclusive o dados completo, para que você consiga restaurar na íntegra o seu backup. Então eu preciso ir até o meu último backup realizado, copiar esses dados, colar na penúltima pasta. Mesmo que tenha uma substituição de arquivos, você pode fazer, porque o arquivo que você está substituindo é mais atual do que o arquivo que está na pasta anterior. Então eu vou substituir. Aí eu pego todos esses arquivos que estão na minha penúltima pasta, subo uma pasta e colo novamente. Substituir? Sim. Eu copio novamente os arquivos, subo mais uma pasta e colo novamente. Copio todos os arquivos, subo até o backup completo e colo ele novamente. Substituindo os arquivos, sempre substituindo os arquivos, pois são arquivos atualizados. Para somente então, na hora que eu chegar aqui na minha pasta do backup completo, eu posso selecionar todos os arquivos, ou então copiar a pasta do backup completo, ir até o local onde eu quero fazer a restauração e então colar aqui os meus dados. O backup incremental, ele tem essa particularidade. Ele tem uma grande vantagem, que é a questão da economia de espaço, porém ele é mais perigoso, porque se no seu destino, onde você fez os backups, se você perder uma dessas pastas, o seu backup incremental já foi comprometido, né? Você certamente vai perder algum arquivo, muitas vezes um arquivo importante, devido à perda de uma dessas pastas. Perder de que forma? Pode corromper um arquivo, pode corromper a pasta. O disco que você jogou essa pasta de backup pode sofrer algum dano. Enfim, qualquer perda nos dados ou nas pastas que você utilizou no backup incremental vai comprometer toda a restauração do seu backup. Por isso é importante que você analise bem qual é o tipo de backup que você quer configurar, se é melhor você fazer um backup completo, um backup diferencial ou um backup incremental, para somente então você realizar essa configuração do seu software de backup, independente se você usa ou pretende utilizar o Cobian Reflector, tá? Qualquer software de backup vai atuar da mesma forma. Certo, pessoal? É dessa forma que você faz a restauração dos seus dados quando você realiza o backup. Espero ter ajudado as pessoas que estavam com dúvidas. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado e até o próximo.